Então vamos dar continuidade ao nosso estudo que temos feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele trata de vários assuntos, e esse é um dos assuntos que ele já havia tratado, que é sobre a volta do Senhor Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 5, ele diz assim: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo já havia tratado sobre esse assunto quando ele esteve lá pela primeira vez na sua viagem missionária, plantando esta igreja na cidade de Tessalônica. Mas ainda havia dúvidas quando ele enviou Timóteo. Paulo estava preocupado com a situação espiritual desses novos convertidos à fé do Senhor Jesus. Por isso, Paulo envia Timóteo, e ele faz referência a isto lá no capítulo 3, no verso 2 e no verso 6. Ele diz assim: Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Agora, porém, com regresso de Timóteo vindo vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Então, Timóteo visita a igreja, exorta quanto a eles permanecerem firmes no Evangelho de Cristo Jesus, mas certamente ele traz para Paulo algumas dúvidas que haviam ainda, e dúvidas essas relacionadas tanto ao arrebatamento da igreja quanto ao dia da vinda do Senhor Jesus. Então, por isso, Paulo trata sobre este assunto no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, que nós já estudamos, falando a respeito do arrebatamento da igreja. E agora ele vai tratar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ele começa dizendo aí no capítulo 5, verso 1: Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo usa aqui duas palavras. A primeira palavra é a palavra para tempo. A palavra tempo aqui é a palavra que nós temos na nossa língua portuguesa para cronologia, né? Cronômetro. Esta palavra se refere aos dias. E a palavra que nós temos aí para épocas, essa palavra aí, época, diz respeito a eras, aos eventos. Então, o que os tessalonicenses queriam saber? Eles queriam saber qual era o calendário dos eventos que marcam o dia do Senhor. Eles queriam saber, estavam curiosos em saber qual era esses acontecimentos, quais eram os eventos
E qual era, então, o momento que iria acontecer a vinda do Senhor Jesus? Na verdade, duas eram as questões. Uma era sobre o arrebatamento, que Paulo já explicou nos versos anteriores, e outra, aqui de maneira específica, era sobre a vinda do Senhor Jesus. Parece que havia uma confusão sobre essas questões, uma falta de compreensão, que não era apenas algo relacionado aos Tessalonicenses, mas muitos cristãos ainda hoje em dia têm dúvidas em relação a esses assuntos, né? Tanto ao arrebatamento da igreja, quanto ao dia do Senhor, ao dia da volta do Senhor Jesus. Paulo faz menção na sua segunda carta aos Tessalonicenses sobre isso, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, quando ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, então são os dois temas, né? O dia da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então parece que eles estavam confusos. Eles pensavam, aqueles cristãos, que o dia do Senhor já havia chegado. O dia do Senhor já havia chegado. E a dúvida deles era: se o dia do Senhor já chegou, se nós já estamos vivendo o dia do Senhor, a igreja ainda não foi arrebatada. Então eles tinham confusão sobre esses dois temas, esses dois assuntos. E Paulo vai dizer então de que não havia necessidade de que ele escrevesse sobre este assunto, sobre este tema. Havia então uma forte curiosidade, né? E essa curiosidade é uma curiosidade muito comum aos cristãos. Muitas vezes nós queremos saber, né, sobre o dia da volta de Jesus. Quando é que vai acontecer isso? Não é exclusivo a nós. Os discípulos tinham curiosidade sobre isso, lá em Mateus capítulo 24. Você vai ter lá dentro do contexto de Mateus 24, Jesus mostrando que nós não deveríamos ficar curiosos, preocupados sobre qual é o dia exato da volta de Jesus. E Jesus vai dizer assim, várias vezes em Mateus 24, verso de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, este tipo de curiosidade de nós querermos saber uma cronologia exata que vai marcar o dia da volta de Jesus não deveria ser algo
que nós nos preocupássemos. Não deveria ser uma questão que ocupasse a nossa mente, mas sim o fato de nós estarmos preparados espiritualmente para a volta de Jesus. Então, a nossa preocupação não deve ser saber qual é o dia, qual é a hora, né? Qual é o momento exato que Jesus vai voltar. Mas a nossa preocupação deveria ser: eu estou preparado para a volta de Jesus? Eu estou vivendo com uma antecipação para o dia da volta de Jesus? Eu estou aguardando, né, com expectativa a volta de Jesus? Eu tenho o desejo, como noiva, como igreja, de me encontrar com o Senhor Jesus? Então nós deveríamos nos preocupar com o nosso espírito, ou seja, com a nossa prontidão, com a nossa preparação espiritual, com a nossa espera ansiosa pela volta de Jesus. E não com a informação. Quando será a volta de Jesus? Que dia Jesus vai voltar? Que ano, né, que vai ser a volta de Jesus? Isso não deveria ocupar, isso nós não deveríamos estar procurando saber. Isso não deve ocupar a nossa mente e nem deve ser a nossa curiosidade. Então, Paulo vai tratar sobre o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, e ele vai responder 3 questões aqui no texto sobre o dia do Senhor. A primeira questão está relacionada à vinda do Senhor Jesus. A terceira questão está relacionada ao caráter da vinda do Senhor Jesus. E a terceira é uma questão muito prática e pastoral, que ele fala sobre a integridade da sua igreja até o dia da volta do Senhor Jesus. Nós vamos tratar das 2 primeiras questões hoje, e da terceira questão nós trataremos amanhã. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar sobre o dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo Jesus, era algo que os tessalonicenses já sabiam. E ele diz aí no verso de número 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, ao invés de Paulo falar sobre qual é o tempo e a época em que Jesus vai voltar, Paulo trata aqui sobre como vai ser a volta de Jesus. E ele faz uma comparação. Ele diz que a volta do Senhor Jesus, que os cristãos em Tessalônica já sabiam, já estavam inteirados sobre esse assunto, é de que a volta do Senhor Jesus será como o ladrão da noite. Como o ladrão da noite. O que nós podemos aprender sobre isso? Primeiro, ladrão da noite significa que a volta do Senhor Jesus será uma volta inesperada. Lá em Mateus 24, no verso 43, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Apocalipse 16, verso 15. Apocalipse 16, verso 15 também diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, a figura de um ladrão que vem à noite
segundo Jesus, refere-se simbolicamente à sua volta. Jesus vem como um ladrão. A ideia que Jesus quer passar com a imagem de um ladrão que vem à noite é, primeiramente, a ideia de um evento que nós não estamos esperando. Então, se você não sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa à noite, o que é que você vai fazer? Você vai ficar acordado a noite inteira. Você vai ficar vigilante para que o ladrão não pegue você de surpresa. Essa é a primeira ideia. Nós temos que estar preparados. Nós temos que vigiar, como diz o texto, para que a volta de Jesus não nos pegue de surpresa, como um ladrão que pega de surpresa quando ele tenta roubar a casa de alguém. Então nós devemos viver nessa expectativa de vigilância constante, permanente, para a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fala que ele é como um ladrão, isso traz uma imagem negativa. É uma imagem negativa. Ele está associando a sua volta com uma imagem negativa de um ladrão. Então, quando Jesus faz essa associação, ele quer nos ensinar também algo. Que a volta dele, ela será inesperada para muitas pessoas que não aguardam, que não esperam. Então, a volta de Jesus traz uma ideia aqui negativa. Qual é a ideia negativa? A ideia negativa é para aqueles que não aguardam a volta de Jesus. E, portanto, a volta de Jesus traz uma ideia de julgamento. Ela é para os ímpios, ela é para os incrédulos, não para a sua igreja, mas para os incrédulos e os ímpios, a volta de Jesus é negativa. Porque quando Jesus vier, ele vai julgar os ímpios. A expressão usada por Paulo aí, dia do Senhor, é uma expressão usada no Velho Testamento. Você vai encontrar essa expressão lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 34, verso 8, diz assim. Isaías 34, verso 8 diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Isaías também capítulo 61, verso de número 2. Diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Atos, capítulo 2, Atos 2, verso 20, também diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Lá em Apocalipse 6, verso 17, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, essa expressão que Paulo usa, dia do Senhor, ela traz uma ideia de o dia da vingança, o dia do juízo. A volta de Jesus será como ladrão. E a ideia é, Jesus virá para exercer a sua vingança. Ele vai derramar a sua ira sobre os ímpios.
Ele vai julgar a maldade deste mundo. Sejam reis, sejam servos, todos vão comparecer diante do seu trono, e os ímpios receberão a paga, retribuição pela sua maldade, pelos seus pecados. Por isso, a vinda de Jesus é como um ladrão. É nesse sentido, né, negativo. O ladrão vem para roubar. Então, Jesus virá para punir o ímpio, o mal praticado pelos homens impenitentes, que não se arrependeram e não creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas para a igreja, como será a volta de Jesus? A volta de Jesus para a igreja será o dia da redenção. Será um dia glorioso. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Verso 10 também ele diz: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a expressão dia do Senhor, no que diz respeito à igreja, aqueles que se arrependeram e creram que Jesus é o seu Salvador, o dia do Senhor Jesus será o dia da nossa redenção. O dia da nossa redenção. Como nós podemos saber que o dia do Senhor está próximo? Não uma data, nem marcarmos no calendário a volta de Jesus, mas como saber que o dia se aproxima? Como saber que o dia se aproxima? Bom, nós temos alguns sinais que nos são dados para o dia da volta de Jesus. Volto a dizer, não marcarmos um calendário escatológico e podemos afirmar, tal dia, tal ano, Jesus vai voltar. Não, mas nos prepararmos para a volta de Jesus. Bom, nós temos alguns sinais. Primeiro deles é o que está lá em Malaquias capítulo 4, verso 5. Malaquias 4, 5. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí nós vamos aprender, lá em Lucas 1:7, o cumprimento desta profecia de Malaquias. Lucas, capítulo 1, verso de número 7. Ora, aconteceu que exercendo... E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Aqui o texto vai se referir a João Batista. E João Batista, ele é filho de Isabel e do seu esposo Zacarias. É exatamente o cumprimento da profecia de Malaquias. Diz aí o texto no verso de número 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então, aquilo que Malaquias fala a respeito daquele que virá antes do dia do Senhor,
Veja que Malaquias fala que ele enviaria o profeta Elias, né? E o que nós entendemos é que João Batista, ele personifica o ministério do profeta Elias. Ele é o cumprimento desta promessa, que antes da vinda do grande dia do Senhor, ele veio para preparar pela pregação como o profeta Elias, vestido como o profeta Elias, pregando no deserto como o profeta Elias, chamando o povo e confrontando o povo ao arrependimento de pecados para a chegada do reino de Deus, preparando o caminho do Senhor. E aquele que veio e inaugurou, então, o reino de Deus foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que instaurou o reino de Deus. Pelo seu ministério, pela sua morte, pela sua ressurreição, ascensão, ele inaugurou um novo período na história. Ele inaugurou um novo período que a Bíblia chama de últimos dias. Você vê isso lá na pregação de Pedro, referindo-se à profecia de Joel, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo após a ascensão de Jesus, após Jesus ter subido aos céus e derramado o Espírito Santo, Pedro prega e faz a aplicação de que nós estamos vivendo os últimos dias, que foram anunciado pelo profeta Joel. Ele diz assim: mas o que ocorre, verso 16, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele depois repete no verso de 19, mostrarei prodígio em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, este é o primeiro sinal. A vinda do precursor de Jesus, que é João Batista, inaugurou um novo período, que são os últimos dias. Então, nós estamos vivendo este período, desde o momento que João Batista pregou, Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o seu Espírito. Nós estamos vivendo este período que antecede o dia do Senhor. O segundo sinal que antecede a vinda de Jesus é uma rebelião mundial contra Deus e a sua palavra. Você vê Paulo dizendo isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que vai acontecer antes da volta de Jesus? Ele está dizendo claramente aqui: de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que é isto? É o que ele diz no verso de número 2. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, a igreja lá, como eu disse, tinha uma confusão sobre isso. Eles achavam que já tinha chegado o dia do Senhor. E Paulo vai escrever: não, o dia do Senhor ainda não chegou. A primeira coisa que tem que acontecer antes da volta de Jesus é a apostasia. Apostasia aqui significa abandonar a fé, apostatar da fé, negar a fé no Senhor Jesus. Então vai haver ainda isto, antes da volta de Jesus, uma apostasia. Muita gente que a gente acha que é crente não é. Apostasia aqui não é que o crente vai perder a salvação, não é isso. Mas é crentes nominais.
gente que até foi batizado, gente que professou a sua fé em Jesus, gente que participou da ceia, gente que estava, né, participando ali da igreja visível do Senhor Jesus, mas que não pertence à igreja invisível do Senhor Jesus. Então vai acontecer isso ainda, uma apostasia. Gente que antes professava a fé, uma fé nominal, gente que se dizia ser cristão, mas que à medida que se aproxima o dia da volta de Jesus, essas pessoas vão apostatar da fé. Um terceiro sinal que Paulo fala também, junto com a apostasia, ele diz, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia e a revelação do homem da iniquidade. O homem da iniquidade. Então, antes da volta de Jesus, vai ter a ascensão daquele que a Bíblia trata aqui, Paulo chama de homem da iniquidade, a Bíblia chama de anticristo também, o anticristo. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é a grande tribulação. A Bíblia fala que juntamente com a apostasia e com o surgimento do homem da iniquidade, a igreja do Senhor Jesus será perseguida duramente, o que a Bíblia chama de grande tribulação, e que Apocalipse fala de um grande conflito, né? De uma grande batalha que vai haver, que é chamada de Armagedon. Está lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Do verso de número 13, diz assim em diante: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, verso 16 também fala, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Então, vai acontecer isso. Antes da volta do grande dia do Deus Todo-Poderoso, da volta do Senhor Jesus, o mundo inteiro vai se reunir, todos os poderes da terra, todos os governos da terra, debaixo de uma liderança única, promovida pelo anticristo, pelo homem da iniquidade. E o mundo caído, o mundo ímpio, vai então se reunir para a grande peleja, vai se reunir para perseguir a igreja do Senhor Jesus antes da sua volta. O quinto sinal que a Bíblia nos ensina antes da volta do dia do Senhor Jesus são os sinais do céu. Os corpos celestes serão abalados. Você vai encontrar em Apocalipse 6, verso de número 12 e 13, dizendo assim: Vi grande o cordeiro abrir o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Aí o verso 17 fala, porque chegou o grande dia da ira deles. Também Apocalipse 8, verso 12, diz aí, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite.
Jesus falou sobre isso naquele sermão, o sermão escatológico, né? Lá em Mateus 24, verso 29. Ele diz lá: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, antes da volta de Jesus, nós vamos ter esses fenômenos. Haverá uma mudança da ordem natural, tanto dos astros, né, que governam um dia, como dos astros que governam a noite. E por último, Paulo fala de um engano dos falsos profetas. Voltando lá para o texto de 1 Tessalonicenses, ele fala sobre isso, logo em seguida, no verso de número 3. Quando andarem dizendo, aqui uma referência aos falsos profetas, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, uma referência aqui aos falsos profetas. Essa expressão paz e segurança, ela é usada pelo profeta Jeremias, referindo-se aos falsos profetas da sua geração. Você vai encontrar isso lá em Jeremias capítulo 6, verso de número 14, dizendo assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 14, verso 13, também diz: então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo, são os que ele vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. Então, essa expressão usada pelos falsos profetas, paz e segurança. Paz e segurança. Jesus falou sobre esses falsos profetas, lá também no sermão profético em Mateus 24. Mateus 24, ele diz assim no verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso de número 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso de número 24, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, verso 23, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses falsos profetas farão até grandes sinais, diz o texto, e prodígios. O objetivo deles é persuadir as pessoas para elas serem enganadas. E o anticristo, antes da volta do Senhor Jesus, ele vai seduzir muita gente. Né? Ele vai seduzir muita gente. Ele vai, como diz Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses 2,4, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E lá em Apocalipse 13, falando a respeito dessa sedução que o anticristo vai promover, atraindo as pessoas,
Diz lá o texto assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o que o anticristo vai fazer de forma mundial, com uma falsa religião, é tentar buscar aquilo que o diabo sempre tentou, né? O diabo sempre quis ser adorado, o diabo sempre quis ocupar o lugar de Deus, ele sempre quis que os homens o adorassem, e é isso que o anticristo vai tentar fazer, e conseguirá, enganando muita gente, exercendo um governo mundial, reunindo os reis, reunindo os povos, as nações, em torno da sua própria adoração, da sua própria imagem, e para fazer isso, ele vai levantar muitos falsos profetas que vão dizer que nós vamos viver num tempo de paz, num tempo de segurança, num tempo de prosperidade, mas isso é uma enganação para atrair os homens em torno dele, para ele ser adorado. Então Paulo mostra aqui, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, que antes da volta de Jesus, antes da volta do Senhor Jesus, os falsos profetas, eles vão pregar a paz, uma paz mundial, uma segurança para todos os povos, para todas as nações. Mas aí o texto logo diz: eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Isso se refere, então, ao dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus. Essa destruição aqui não significa aniquilação, como algumas pessoas defendem, né? Mas da destruição aqui se refere a um tempo que será de punição e de castigo. O dia da volta de Jesus trará o juízo sobre os homens ímpios, o juízo sobre os falsos profetas, o juízo sobre o anticristo, o juízo sobre o diabo, o juízo sobre a besta do mar, sobre a besta da terra. O juízo de Cristo Jesus. Paulo falou sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Né? Lá em Apocalipse 6, Apocalipse 6, também diz assim, no verso de número 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, o dia da volta de Jesus será um dia de juízo. Os ímpios não vão escapar. Eles vão tentar escapar, mas eles não vão conseguir escapar. O texto é bem claro aqui, que eles vão tentar se esconder, pedir para a morte vir sobre eles, e eles não vão morrer. Em Apocalipse capítulo 9, verso 6, fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também serão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então este dia da volta de Jesus é o dia de juízo, diz o apóstolo Paulo, que virá sobre o mundo ímpio, sobre aqueles que se opuseram a Cristo e a sua igreja.
Ele fala, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Então, todos os ímpios, quando ele fala de nenhum modo, significa absolutamente, eles não vão escapar do dia do juízo, da volta do Senhor Jesus. Quero terminar dizendo que o dia da volta de Jesus para nós como igreja deve ser um alerta. Um alerta. Nós temos que estar em constante vigilância. Nós temos que nos prepararmos como igreja para o dia da volta de Jesus. Em segundo lugar, o dia da volta de Jesus é um dia de vingança. Dia de vingança. É o dia que Jesus vai exercer a sua ira. É o dia da paga, da retribuição. É o dia da vingança do Senhor Jesus, em que ele vai derramar o cálice da ira e vai executar o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre o anticristo, sobre o diabo, sobre o falso profeta. É o dia da vingança do nosso Deus. Então, meus irmãos, todas as injustiças que nós sofremos neste mundo, isto um dia vai ser retribuído pelo Senhor. Às vezes nós como igreja sofremos perseguição, sofremos injustiças, calúnias, difamações, mentiras contra nós. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus é o nosso vingador. Nós podemos sofrer perseguição e até a morte, sendo perseguidos pelos ímpios. Mas um dia o Senhor Jesus retribuirá, e Ele é o nosso vingador. Ele é o nosso vingador. Então, o dia da volta de Jesus para nós é dia de redenção, é dia de salvação para a igreja. É o dia que nós vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Mas para os ímpios, para os que ficarem, será o dia de juízo, o dia da ira do Senhor contra eles. Em terceiro lugar, nós temos que olhar para tudo que está acontecendo. Como diz aqui o texto, são dores de parto. Aqui está para dar à luz, né? Então, todos esses acontecimentos antecedem a volta do Senhor Jesus. Dores de parto. Então, as dores, quando a mulher sente as dores de parto, ela sabe que o bebê vai nascer, né? É uma certeza, o bebê vai nascer. Sem as dores é um pré-anúncio do nascimento de uma criança. Então, quando nós olhamos para todos esses sinais que antecedem a volta de Jesus, nós estamos sendo confirmados, né? Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Esses eventos, esses sinais são como dores de parto que anunciam a volta de Jesus, que é o nascimento de um novo mundo. Nascimento de um novo mundo que está por vir no dia da volta de Jesus. Por último, eu quero dizer, então, meus irmãos, que a história, ela é linear e ela tem um propósito. O mundo que nós estamos vivendo hoje, né? A situação que vivemos hoje aí com a pandemia, que está registrado em Mateus 24, isso é apenas uma confirmação de que o dia da volta de Jesus se aproxima. Que nós possamos, como igreja, reafirmar a nossa fé no Senhor. Saber que o dia da volta de Jesus será um dia glorioso para nós. Um dia glorioso para a igreja. E um dia que o Senhor Jesus manifestará a sua justiça sobre o mundo caído, sobre todas as injustiças. Ele retribuirá. Ele é o nosso vingador. E ele fará justiça no dia da sua volta. Que possamos, então, olhar para a história e saber que a história é linear, né? Que ela está caminhando para o fim, está caminhando para a consumação, está caminhando todas as coisas para a volta de Jesus. Então,
Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que está acontecendo neste mundo está caminhando para a consumação, está caminhando para a volta do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?